aqui, pra dar contexto pra você que tá ouvindo, a gente se conheceu na primeira temporada, né? E essa formação, ela não tá sendo feita pela primeira vez. No episódio 7, a gente tava nessa mesma formação. A gente tava entrevistando especialmente a Di, que tava aqui em um primeiro momento enquanto artista, né? Hoje ela tá na Skin Psicóloga, ela tá trazendo outros conhecimentos. A gente falou muito sobre a vida pessoal dela, enfim. Recomendo que vocês assistam e acompanhem a primeira temporada. Mas muita coisa mudou, né, até então. E eu quero começar por aí. Eu queria começar perguntando pra você, Júlia. Um dos objetivos da nossa primeira temporada foi atingir a comunidade médica para mostrar a necessidade que a população trans tinha de atendimento mesmo e aproximar esse setor das pessoas. Como que foi a recepção da comunidade médica que estava em torno de você? Como que você percebeu que foi recebido? A minha expectativa, infelizmente, foi diferente da realidade. Porque a expectativa realmente era levar um conhecimento, era levar a pauta, levar o assunto transgeneridade de uma forma mais simples, desde as denominações, desde as diferenciações, desde coisas iniciantes, para iniciantes mesmo, para tornar um assunto mais fácil de ser conversado, né? Então, mesmo na comunidade médica, ainda é um assunto pouco conversado. Então, a minha intenção era, através de um podcast formado por médica, psicólogo, uma pessoa trans, esclarecida, que trouxe tanto conteúdo e outros convidados também, que isso pudesse tornar mais acessível o assunto, para gerar menos preconceito, menos discriminação, mais acolhimento. Acho que acolhimento era o ponto principal. Perfeito. Do meu ponto de vista, é que através da educação, da capacitação, quanto mais a gente conversar sobre o assunto, mais isso se torna real. Palpável, né? Palpável, entendível. Isso. Exato. Então, para gerar, a partir daí, mais acolhimento. Empatia. Mais empatia. E até preparo mesmo, E né? até preparo nos atendimentos. Não só do ponto de vista médico, a profissão médica, mas no sistema de saúde mesmo, assim, sabe? Numa equipe de enfermagem, fisioterapia, educação física, psicólogo, enfim, num contexto geral de saúde. De saúde, né? Você sentiu que rolou isso? Não, eu não senti uma recepção tão acolhedora, inclusive para mim, assim. Parecia uma coisa assim, um afastamento até, sabe? Tipo, prefiro não falar sobre, né? Então, num geral. O que me deixou feliz no grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp de endocrinologistas na cidade, em que a gente troca ideias, informações, e enfim. Então, ali, quando eu compartilhava quando lançava os episódios, eu compartilhava ali, saiu mais um episódio. Então, existia uma boa recepção, né? E isso gerou, assim, busca por perguntar, por conversar. Isso sim. Gerou um debate. Né? E, assim, poxa, então, a Júlia virou uma referência ali, entendeu? Então, mesmo para médicos que não atendem não fazem a terapia cruzada, e são endocrinologistas, mas não abordam essa parte, encaminhavam, né? E isso tornou, assim, o meu nome um pouco mais conhecido dentro de pessoas que poderiam encaminhar. Então, assim, foi uma porta de entrada. Sim. Então, nesse foi bom pro seu posicionamento, né? Nesse ponto, foi bom. Mas expandir isso para além do mim, sabe? A coisa assim, só eu tô levando vantagem nisso. Nesse sentido, recebessem também, né? Um urologista, um ginecologista, e até mesmo atendimento de recepção que seja, entendeu? Então, eu percebo que, assim, lá onde eu trabalho, na clínica onde eu trabalho, já existe um posicionamento de secretários, de funcionários, de pessoas que já acolhem diferente, né? Mas eu queria que
através do podcast, pudesse ter alcançado tivesse tido mais repercussão e outras pessoas também aderindo ainda. Então, essa foi a minha frustração, na verdade. E por que você acha que rolou essa reação? Eu ia dizer, assim, que eu sinto que as pessoas na área da saúde, em especial na medicina, acham que a pessoa trans só vai no endócrino. E é só pra tomar hormônio. E aí, assim, todos os outros médicos que todas as pessoas frequentam quando elas precisam, um pneumologista, um gastro, um nefro. Ou até clínico geral. Um clínico geral, né? O postinho, médico eles postinho. acham que essa pessoa não vai chegar até eles. E que quando chegar, vai ser uma demanda diferente. Né? Não vai ser só um corpo de uma pessoa que ele já estudou na faculdade como funciona, né? Assim, então, claro que vão ter particularidades. Alguém que toma hormônio, por exemplo, tem que ter esse entendimento mínimo. Mas eu sinto isso, que às vezes, algumas pessoas que eu atendo, elas falam que foram em médicos que elas não foram para falar nada sobre ser pessoas trans. Eram outras demandas médicas. E o médico disse, eu não sei te atender, né? Assim, e aí eu fico pensando... Por quê? Onde você se formou? O que você fez que você não sabe atender um ser humano? Sim. Então, talvez essa dificuldade de recepção que você teve na comunidade médica tenha sido por isso, porque outras especialidades acham que isso não é sobre eles, que eles não precisam aprender, que eles não precisam estudar, que eles não precisam entender nada sobre isso, porque se chegar, eles encaminham para outro profissional. E a própria medicina já tem trabalhado essa ideia mais integral do indivíduo. Já tem reconhecido, por exemplo, como o psicológico pode afetar o físico, tem entendido como a questão social da pessoa afeta a forma como ela pensa, logo afeta a forma como ela age e assim por diante, mas não consegue pensar um indivíduo enquanto pessoa trans como um ser que existe para além da sua transgeneridade, né? É uma coisa que também não se estuda muito, né? A formação médica, daí acho que a Júlia pode trazer um pouco mais sobre essa questão, né? Ainda tá defasada mesmo, né? Ainda tá engatinhando quando se fala de lidar com corpos trans. Mas quando chega um médico especialista, né? Não é uma questão igual você disse. Nem sempre eu vou no médico para tratar sobre minhas questões de identidade de gênero. Às vezes eu tô só com uma dor mesmo, né? Às vezes eu caí, às vezes eu só me fraturei. Imagina, eu fico... Assim, é engraçado, né? Mas como é frustrante também pra uma pessoa chegar num lugar e precisar de um atendimento e o médico não poder, mas também não se dispor. Que é também o que rolou com a questão da comunidade médica, né? De não se dispor a... Então, ir pesquisar ou, enfim, conversar com a pessoa e lidar com o que ela tá trazendo. Porque é só isso, né, que ela vai trazer, sem ser necessariamente nada cruzado. Sim, exatamente. Foi esse ponto que mais me frustrou, assim. E, assim, recentemente, isso foi na época, né, lá em 2023, quando a gente fez. Mas, recentemente... teve até uma notificação que eu recebi do CRM questionando uma publicação feita no Instagram e também no YouTube sobre um dos episódios que foi sobre bloqueio puberal. Hormonização, né, no geral. Isso. Eu lembro que a gente falou. E aí teve uma das perguntas, uma das coisas que teve foi sobre se criança, adolescente poderia fazer bloqueio puberal. E sim, lá em 2023, sim, né? É autorizado fazer bloqueio puberal em centros de referência. Por exemplo, USP, na Unicamp, tem os centros de referência, né? No Rio de Janeiro tem também. Enfim, vários centros de referência e que acolhem essa demanda, mas isso em ambiente científico. E nessa notificação que eu recebi do CRM, existia só um print, assim, criança, adolescente trans pode fazer bloqueio puberal, ponto. Foi algo assim. Então, fora de contexto, ficou aquele questionamento. Essa médica está dizendo que crianças e adolescentes podem fazer, vai lá no consultório e faz bloqueio puberal, induzindo a entender
que você estava fazendo isso atualmente. Ou... Até mesmo porque em 2023 você podia. Não, só em centro de referência. Entendi. Só em centro de referência, tá. Entendeu? E até porque eu não sou pediatra, né? Eu atendo adultos, né? Então, mesmo que tivesse, ainda assim, teria que ser um endocrinopediatra, né? Pra fazer esse tipo de abordagem, né? Mas isso só em centro de referência. Então, tive que me explicar pro CRM, que foi tirado de contexto aquilo lá em 2023. E se fosse hoje? Se fosse hoje, a resposta seria não. Crianças e adolescentes não podem fazer bloqueio puberal, mesmo em centro de referência. Porque o ano passado, em abril do ano passado, saiu uma resolução dizendo que é proibido. Uma das mudanças que teve foi proibido crianças e adolescentes fazerem bloqueio puberal. Uma outra coisa que mudou foi a hormonização cruzada a partir de 18 anos, antes era 16 anos. E cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, a partir dos 21 anos. Isso antes era a partir dos 18. Então, assim, algumas coisas mudaram. E assim, isso foi uma coisa bem... não sei nem que palavra usar, mas foi... Tipo, decepcionante. Decepcionante. Eu me senti num lugar, talvez que às vezes vocês se sintam, de uma violência. É um golpe, né? Sabe? É como a transfobia, ela respinga. Isso! Assim como quando uma pessoa se relaciona com uma pessoa trans, assim como você, enquanto uma pessoa cis, começa a tratar desse assunto e as pessoas... isso acaba respingando em você. Esse mesmo ódio aos nossos corpos acaba indo pro seu lado. É isso, sabe? Então, às vezes também eu acho que a comunidade, vou falar comunidade médica, né? Mas também de saúde em geral, assim, eu acho que às vezes tem esse certo afastamento por, às vezes, sei lá, medo, eu não sei, assim, que palavra usar pra definir, sabe? Mas parece assim, não quero falar sobre isso, sei lá, não sei. E pensando que, historicamente, a medicina, ela foi utilizada, quando se tratava de corpos trans, como um lugar de cerceamento mesmo, né? O corpo trans, ele parte dentro da medicina enquanto um lugar de consertar, um corpo que precisa ser consertado, né? Assim como na psicologia, vem tudo enquanto uma doença. Então, é um espaço que, por muito tempo, ele rejeitou nossos corpos, pensou em consertar nossos corpos, né? E agora, pelo que a gente tem sentido, que parte da conversa, ele se nega a entender a complexidade dos nossos corpos e lidar com essa complexidade, né? E eu queria que você dissesse um pouco da sua opinião, Júlia, se você sente que, assim, enquanto médicos, a galera tá preparada para lidar com as pessoas em suas complexidades, ou ainda muito com diagnósticos, assim? Depende da especialidade. Tem especialidade que é mais técnica, tá? Vou falar, sei lá, vou citar um ortopedista. Por exemplo, você tem uma fratura, igual você falou agora há pouco, né? Você tem uma fratura e você vai no ortopedista. Não é sobre, talvez, a pessoa, não vai entrar em detalhes sobre a vida da pessoa, é uma coisa objetiva. Ali, quebrou, vou arrumar o braço, ponto. Então, talvez alguma especialidade seja mais técnico, mas assim, eu vou para o problema, para a doença, para a causa ali, vou resolver aquele problema X, né? E tem especialidades que é importante entender qual é o contexto daquela pessoa, né? Não é só um braço quebrado. Mas é o que a Mari trouxe, que os pacientes dela dizem que foram para ser atendidos, às vezes, numa especialidade, mas acabaram tendo esse afastamento por parte do médico, porque não sei atender uma pessoa como você, entendeu? Enquanto não era sobre isso, né? Isso é muito irônico, né? Porque a postura médica, no geral, né? Essa postura clássica, conservadora, é que ela não quer saber nada da vida da pessoa. Mas quando chega um corpo trans, é tudo sobre o nosso corpo, né? Tudo sobre a gente, sobre a nossa vivência social. Não é sobre o que a gente foi fazer lá, né? Engraçado, porque daí o jogo muda ali, né? Quando isso
Isso, quando nossos corpos entram em jogo nessa questão, né? Eu acho interessante porque daí eles não conseguem ouvir a gente, né? E eu gosto de dar nome pras coisas. E isso é transfobia. Isso é transfobia. E as pessoas usam isso como argumento de, nossa, eu tô tentando te dar o melhor tratamento, eu vou te encaminhar pra alguém que sabe te atender. Olha só como eu tô sendo boazinha, bonzinho aqui. Não, isso é violência, isso é transfobia, né? Então, a gente precisa dar nome pra essas coisas, por mais que seja um nome terrível, que a gente não gostaria de reconhecer, mas ela existe dando nome ou não. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Historicamente, as pessoas trans foram tratadas enquanto inadequadas, mas atualmente a gente percebe que são corpos que demonstram que é a medicina que não consegue se adaptar, né, aos nossos corpos. É um corpo que desafia e, ao mesmo tempo, não gera interesse em ter um conhecimento sobre, né? Isso acaba atrapalhando mesmo a gente acessar direitos básicos, né? E isso é complicado. Mas, e quando a gente fala sobre saúde trans, a gente pode falar um pouquinho sobre os riscos que tem nesse momento, né? Nesse movimento de reduzir uma pessoa trans à sua biologia, por exemplo, sabe? É interessante pensar que, historicamente, pessoas trans foram tratadas como inadequadas pela medicina. Mas, ouvindo essa história, esse papo que a gente tá tendo, eu fico pensando, sim, em muitos momentos, não é o próprio sistema que se mostra inadequado para lidar com pessoas reais, porque é isso que somos. E assim, apesar de já existir uma certa evolução, mas é uma discussão muito recente no Brasil. Porque a primeira portaria que saiu no Brasil falando sobre atendimento a pessoas trans foi a portaria GMS número 1707 de 2008. Tá? 2008, no Ministério da Saúde. E ele instituiu o processo transexualizador no SUS, garantindo o acesso a acompanhamento multiprofissional, cirurgias de adequação, e apenas um ano depois, na portaria de 2009, que assegurou o direito ao uso do nome social no atendimento público de saúde, né? Você usar o seu nome social para ser atendido. Então, assim, foi só ali, em 2008, a primeira portaria. E aí, quando você fala assim, você pergunta se como é que é a educação médica, a formação, como que os médicos saem e vão atender. Eu me formei em 2009. Então, assim, na minha faculdade nem se falava, entendeu? Mas é porque nem existia dentro do sistema de saúde esse assunto. Então, apenas em 2008 que surgiu aí, olha, nós precisamos prestar atendimento a pessoas trans, multiprofissional, cirurgias, enfim, em 2009, mas até então, você não seria chamada pelo nome social, ainda tá lá. Só em 2009, não, vamos adequar isso daqui. Então, assim, é muito recente isso. Então, é por isso que eu reforço que quanto mais a gente conversar e falar sobre o assunto, mais isso vai se tornar palpável. Porque, querendo ou não, é muito recente. Pessoas da minha geração, eu tenho 42 anos. Esqueci de falar na apresentação. Mas pessoas da minha geração não tiveram isso realmente, entendeu? E mesmo depois. Porque até você incluir isso numa grade curricular, você falar sobre isso, quer dizer, os professores que estão dando aula, eles também vão ter que se atualizar, eles vão ter que buscar sobre aquilo, onde vai ser inserido isso. Então, eu acho que é todo um processo. E foi um processo que você fez sozinha, depois de formada. Eu tive que fazer sozinha, por quê? Porque não era algo acessível, né? Mesmo na residência de endocrinologia, eu tive contato, mas muito pouco, porque não existe um ambulatório, não existia. Não existia um ambulatório para fazer um ambulatório uma residência, né? Para residência. Hoje já existe o ambulatório do SUS aqui em Londrina, mas na época não tinha. Então era um caso ou outro, alguém que aparecia. Mas assim, por causa de outra demanda, de repente era aquilo. A pessoa, ela é trans, mas ela tá indo no ambulatório não porque existe um ambulatório trans para fazer hormonização cruzada. Não, tem diabetes, ou tem algum problema na tireoide, ou tem alguma outra demanda da parte da endocrinologia, e aí era uma pessoa trans. Então, nesse contexto,
é que existiu um certo contato, digamos. E também tem uma conexão, né, assim, enquanto endocrinologista, de você estar próximo a pessoas trans, né, que iam procurar nesse sentido. Então, você entendeu que era também um público, e aí foi nesse movimento que você começou a entender mais sobre esses corpos para poder atender essa demanda, por exemplo. Foi. Né? Foi demanda mesmo, se sente. Foi por demanda, porque quando eu comecei a atender, lá no primeiro podcast, no primeiro episódio, eu acho que eu devo ter falado sobre isso, acho que foi no primeiro episódio, que, na verdade, o que aconteceu? Veio a demanda, olha, eu queria agendar uma consulta, a doutora atende? E aí a secretária, doutora, e ela nem sabia, né, nenhuma secretária sabia. Olha, você atende? Eu nunca atendi, mas eu posso atender e ver o que eu posso fazer. E foi aí, a partir daí, né? E foi aí também que a gente tem um grupinho, né, dos endocrinologistas da cidade. Falei, gente, quem que atende? Porque eu não tenho experiência. E aí, Ninguém até atendia. então, ninguém atendia. Mas é sobre essa disposição que a gente conversou mais uma vez, voltando pro caso Não da foi Mari. 2009. Não, Pois Foi é. 2023, aí- né? E aí isso é foi em sobre sua 2015 daí. disposição. Olha Aí só. isso foi em 2015, que daí eu... 16 anos depois que você se formou, que essa demanda surgiu, né? E que Tipo, ninguém loucura. ainda sabia lidar. E que hoje em dia as pessoas ainda negam em aprender a lidar. E daí também fica o questionamento. Essa galera tá tentando entender esse corpo enquanto uma complexidade, enquanto alguém que está para além da sua transgeneridade? Ou tá tentando enquadrar ela em algum lugar? Enquadrá-la no lugar de, meu bem, não vai dar pra eu te atender porque eu não fui buscar conhecimento sobre seu corpo. Mas, doutor, é uma dor de barriga, ou doutor, é uma especialidade que você atende, mas que é trans, né? Aí vou te mandar pra uma pessoa que entende melhor. Manda pra endócrino. Aí de você assim. Gente, meu caso é só endócrino mesmo, né? Sim. Então a gente percebe um espaço que ainda não tá preparado pra. Que não tá. Aí a gente tá falando sobre a vontade das pessoas. Será que hoje em dia a gente tem no geral, assim, uma intenção de aprender mais sobre esses corpos para poder atender esses corpos humanamente, com humanidade? Porque assim, eu tô muito confortável em algum dia na minha vida ter que consultar o proctologista, fazer um exame de próstata. Mas o médico, ele vai estar confortável e ele vai entender que ele tá atendendo uma mulher? Ele vai respeitar os meus pronomes? Quando a gente passa pro caso de transmasculinos vão precisar... Alguns transmasculinos precisam fazer... Não, todos eu acho, né? Papa Nicolau, exames que envolvem o órgão genital. E vai chegar um homem, um cara barbado. Esses caras, esses médicos, né? Estão preparados pra receber esses homens? Precisam entender que cada vez mais a gente vai ter pessoas de gêneros opostos ao seu sexo de nascimento fazendo exames que as pessoas entendem enquanto exames femininos ou exames masculinos. E não tem problema nenhum nisso. A minha biologia não nega a minha existência ou a minha completude, nem a minha identidade de gênero. Mas eu preciso que a comunidade médica esteja disposta, nem preparada. Ela esteja disposta, porque se não tiver disposta, é basicamente um serviço que me está sendo negado, né? E aí isso cai pro lado psicológico. Hoje em dia, o que eu faço? Como acaba sendo, de certa forma, a porta de entrada, né? Claro, eu recebo paciente de um psiquiatra, ou um ginecologista, um urologista, recebo, mas a maioria acaba sendo a porta de entrada e eu distribuindo. Tipo assim, a pessoa precisa fazer um preventivo, ela precisa fazer um exame de rastreio para outras doenças, exame, sei lá, para avaliar, igual você falou, um Papa Nicolau, um exame de mama, um exame proctológico, uma endoscopia, uma colonoscopia, sei lá, exames de rastreio, né? Comum. Cotidianos, Protocolos né? gerais, entendeu? Independente se a pessoa é cis ou trans, protocolos. Mas hoje, para encaminhar, primeiro eu pergunto para os colegas se atende. Não
não por não atender no sentido de não saber atender, mas assim, se tem essa disposição, para se sentir acolhido, entendeu? Se vai respeitar nome, pronome, né? Isso, Acho que esse é o primeiro mais passo. sobre, eu volto a falar, é mais sobre o acolhimento, sabe? Sobre isso. Sim. Não a parte técnica em si, né? Então hoje eu tenho cuidado de encaminhar para colegas que eu sei que vão atender com cuidado. Um ginecologista, um urologista, um gastro, independente da especialidade, sabe? Então é sobre isso, assim. Porque a gente precisa, acho que, lembrar e também nomear que eu acredito, você pode dizer melhor, que eu acho que a comunidade médica, num geral, é uma comunidade conservadora. Sim, sim. Então, quem são esses médicos, essas médicas que estão recebendo a gente, né? A postura que essa pessoa vai receber a gente ali, né? A disposição é muito desse lugar. Eu vou chegar para um senhor que vai olhar para minha cara e vai me tratar igual um familiar tratar. E a senhora, já vem essas pessoas que quer que trata do jeito que quer. Não passa a tratar bem, tem que tratar do jeito que quer. Né? Tipo, essa postura, ela é comunicada no olhar na hora que a gente entra no consultório médico, né? Então a gente precisa nomear isso também, né? Que, tipo, o conservadorismo na medicina talvez seja das profissões mais conservadoras que nós temos, assim, né? Eu acho que é difícil quantificar isso. Mas se a gente for pensar, né, historicamente, então essa disposição, ela é muito profunda, né? Às vezes não é nenhuma disposição a aprender pronome, estudar gênero, né? Tipo, Porque não é isso que o médico não é precisa, sobre isso, né? Entender. Seria ótimo, né? Não, seria, mas não é necessário. Se ele for um médico específico, né, especialista em alguma área, ele só precisa estar aberto para respeitar nomes, pronomes, tratar com humanidade e acolhimento essa pessoa, compreender que essa pessoa também não é apenas uma pessoa trans, ela tem toda uma complexidade, né? Isso me lembra muito um filósofo, Edgar Morin. Ele fala sobre essa complexidade humana e hoje a gente tem um costume de tratar pessoas trans de forma muito reducionista. A gente reduz pessoas trans à biologia. E Edgar Morin traz essa questão da complexidade no sentido de que o ser humano ele não é composto apenas pelo biológico, ele é composto também pelo psicológico, pelo social. Somos seres históricos e essa completude é o que nos permite ser quem somos. Então, é interessante entender que no fato de eu ter nascido no sexo masculino não me impede hoje de ter uma identidade feminina. A travestilidade, ela parte desse lugar. Eu me reconheci travesti sem negar o sexo com o qual eu nasci. E ele não me impede de ser travesti, sabe? De ter uma identidade feminina. As pessoas precisam se abrir pra nos tratar com humanidade. Porque é isso que a gente tá buscando das equipes médicas. E eu sinto muito